Violências contra crianças e adolescentes. Qual é o papel da família, da justiça e da saúde mental? E se esse assunto te interessa, não saia daí. Fique conosco nesse episódio de Conversa com Paulo. A infância e a adolescência deveriam ser territórios de proteção, desenvolvimento e segurança emocional. Mas para muitas crianças e famílias, a realidade ainda é atravessada por negligência, violência, disputas judiciais e fragilidades sociais que transformam o que deveria ser cuidado em sofrimento. E é nesse ponto que diferentes áreas precisam dialogar. A psicologia, o serviço social, o sistema de justiça, escola, redes de proteção. Porque nenhuma criança se protege sozinha. E nenhuma família deveria enfrentar isso sem apoio. E como proteger sem revitimizar? Como cuidar da saúde emocional dessas crianças? E quem cuida dos adultos que também estão esgotados nesse processo? Eu sou o Paulo de Deus, psicólogo clínico, especialista em terapia cognitivo-comportamental. E para a nossa conversa de hoje, para falarmos sobre o papel da família, da justiça e da saúde mental no enfrentamento das violências contra criança e adolescente, convidamos a Simone Brasil, que é formada em serviço social, mestre em serviço social, especializada em terapia familiar e enfrentamento das violências contra criança e adolescente. Simone tem uma experiência muito vasta no serviço público, com atendimentos de mulheres grávidas e puérperas, bebês e famílias vulnerabilizadas, usuárias do serviço de saúde pública. Ela atuou durante um período também com população em situação de rua, adolescentes e homens, e, em especial, mulheres usuárias de drogas. Atualmente, a Simone está atuando como entrevistadora forense, perita em serviço social no Tribunal de Justiça do Rio de Janeiro, entrevistando crianças e adolescentes, vítimas ou testemunhas de violência, bem como dando assistência técnica em processos judiciais que envolvem disputa de guarda. Seja bem-vinda, Simone, para essa nossa conversa com Paulo. É um prazer recebê-la. Prazer é meu, Paulo, estar aqui com você, não só para falar de um trabalho tão importante nos dias de hoje, mas também falar da importância desse trabalho que pode atingir e chegar a tantas crianças, tantas mulheres vulnerabilizadas por questões de violência, questões sociais. Então, assim, esse espaço é rico, esse espaço favorece essa aproximação entre a psicologia, o serviço social e a violência, né, para discutir esse tema tão importante. Ok, obrigado, Simone. De fato, né, o espaço é favorável e que possamos, então, tratar do assunto com a devida seriedade, né, com Sim. a devida clareza e com a devida luz que deve ser dada para o assunto. E eu queria trazer para o nosso primeiro bloco de perguntas o olhar do serviço social na proteção de crianças e adolescentes. Eu queria que você trouxesse para a gente como é que você diferencia o olhar do serviço social do olhar clínico tradicional quando falamos de violência contra crianças e adolescentes. Então, é muito importante você estar citando essa questão, né, do olhar do serviço social sobre essa questão, porque o assistente social é o profissional que vai atuar nas expressões da questão social. É o profissional que vai fazer a leitura da questão social, que tem várias expressões, né, conforme nossos teóricos, nossos papas do serviço social, nos ensinam, né, que existem expressões da questão social. Nesse campo complexo é que nós vamos atuar. Okay. E a violência é um dos ramos, né, dessa questão social e que demanda do assistente social, da assistente social, um olhar diferenciado,
que vive permanentemente em constante capacitação, olhar avaliador de questões que estão mudando a cada dia, seja pelo sistema de política, seja pela economia, seja por tantas outras questões, né, que afligem a sociedade. Sim. E que forma a sociedade, né? Uhum. Então, a assistente social vai ter esse olhar sobre a família, sobre a violência que se insere, né, tão drasticamente na população. Você falou do contexto socioeconômico e como ele influencia diretamente, né? Vamos fazer um parênteses sobre esse contexto. Como ele influencia diretamente na ocorrência ou na manutenção das violências? Então, a gente tem a desigualdade social, ela favorece, né, essa pobreza que ela se aprofunda cada vez mais, né? Seja por várias vulnerabilidades que as famílias passam, o desemprego, a miséria, a fome, a drogadição, a doença, todo esse contexto de vulnerabilidade pelas quais as famílias passam, estão muito vinculados a uma questão muito séria, né, econômica, que é a pobreza. Sim. Então, a pobreza, ela realmente favorece a disseminação da violência. Ela corrobora para que a criança e o adolescente ela não se desenvolva adequadamente dentro das suas necessidades. E aí, sim, a gente tem uma desproteção da nossa infância, a gente tem uma desproteção desse adolescente. Perfeito. Então, assim, é importante frisar isso, que a questão da criança e do adolescente vulnerável que vive, muitas vezes a gente acha que a criança tem um problema isolado, mas a gente precisa ampliar o nosso olhar, sim, ampliar a nossa visão para o social, onde essa criança está inserida, em que comunidade essa criança está inserida. Sim. Então, é muito importante a gente pontuar que a pobreza, ela de fato, ela favorece, né, muito a questão da violência entre as crianças e adolescentes. Perfeito, perfeito. Então, analisar o macro é muito importante. Por isso que exatamente, os estudos eles têm essa perspectiva. E considerando as vulnerabilidades às quais você citou, o que você mais observa nas famílias atendidas pelo sistema público, considerando vulnerabilidades, conforme você citou? Então, quando a gente fala de vulnerabilidade, das experiências que eu tive, eu tenho que falar muito do lugar onde estou, né? Em que lugar estou? Estou, por exemplo, passei muitos anos da minha vida atuando numa maternidade pública do Rio de Janeiro. Então, ali eu pude identificar, digamos assim, situações de vulnerabilidade familiar, mas que ela vem também não só pelo contexto familiar vulnerável, econômico, social, mas também institucional. Ok. Essa mulher, ela perpassa por vários serviços, ela se torna vulnerável, muitas vezes pela cor e pela condição social. Pelo fato de ser mulher? Pelo fato de ser mulher, né? E é uma questão que a gente aborda, né, nessa temática. E a outra questão também que eu gostaria de trazer à tona, a questão que pouco se fala da violência obstétrica. Como eu vivenciei experiências numa maternidade, a violência obstétrica, que a gente vê que é provocada, né? Ela é realizada pela instituição, por uma violência institucional. Sim. Então, eu vejo isso, né? Que essa vulnerabilidade, ela é localizada nesse campo da maternidade e outras vulnerabilidades, como mulheres protegidas, mulheres vítimas de violência, sim, crianças abandonadas. Então, esse é um campo. Agora, no campo, assim, como entrevistadora forense, né, no depoimento especial, eu observo que a violência contra a mulher e, lamentavelmente, a violência sexual, né? O abuso, a exploração sexual de crianças e adolescentes. No campo, também, como perita, o que eu vejo? Eu vejo crianças e adolescentes envolvidos num monte de problema de pai, mãe, conflitos
que são muito pesados para essa criança. E com certeza, assim, é fato que essa criança vai repercutir algum tipo de problema na escola, no seu desenvolvimento, na sua saúde física e mental. Curioso, né, como tudo vai reverberando, né? E isso é muito notório quando a gente recebe pessoas que de alguma forma trazem isso no seu histórico. E aí essas pessoas chegam nesse espaço terapêutico com essas incapacidades, com essas culpabilizações, elas são culpadas, são incapazes. E aí esse contexto social todo implicando nisso tudo, né? Então a gente observa muito isso. E o espaço terapêutico, ao observar tudo isso, a gente precisa levar esse sujeito a um lugar de trabalhar menos essa culpa, de levá-lo a desenvolver um repertório maior no que tange ao emocional, a conhecer melhor esses parentes, então esse universo parental que está ao redor dessa criança. E desse próprio adulto também, que chega nesse lugar também muito fragilizado, muito desconstruído, por conta de toda uma condição que ele já carrega com ele, mas que acaba que ele se depara com alguma condição, que no caso aí a gente está falando desse contexto de violência, que tem diversas fontes para que esse fenômeno, vamos assim chamá-lo, né? A violência é um fenômeno que tem aí várias causas, possa acontecer. E quando ele acontece, e quando esse sujeito chega nesse lugar da psicoterapia, ele chega assim, né? Muito, muito quebrado, muito estigmatizado por alguns motivos, né? Por algumas variantes específicas. Então a culpa, a incapacidade, isso está muito envolvida. E o espaço da psicoterapia acolhe isso e reconhece isso e vai trazendo uma nova visão, uma nova leitura acerca de tudo isso, para que esse sujeito possa se reerguer e enfrentar aquilo que de fato ele precisa enfrentar. É que como a violência ela ocorre nos espaços da família, parentes próximos, né, domésticos, dentro de casa, a criança ela vivencia um silêncio e às vezes de culpa, porque se é uma criança que sofre abuso de um padrasto, ela vai ficar com receio, ou às vezes até ameaçada pela sua própria mãe de não trazer isso à tona, de não denunciar, porque o padrasto às vezes é o que mantém a casa, o sustento da casa. Então, assim, a violência, ela tem uma característica muito perversa, né? A violência sexual, os abusos contra a criança e o adolescente, são às vezes causa de uma criança ir para a rua. Sim. De um adolescente morar na rua. Minha mãe não acreditou, então eu fui pra rua. Isso eu ouvi muito na minha vida. Sim, imagino que isso possa acontecer de fato. E você vivenciou tudo isso. Você trabalhou com populações nessa situação e tem muitas delas têm essa origem, né? E quando eu fiz o meu mestrado, eu fiz o meu tema foi mulheres usuárias de crack, né? Mães usuárias de crack, mulheres que puérperas, né? Acabavam de ter seus bebês. E quando eu fui fazer a pesquisa, eu verifiquei na prática que as mulheres que eu atendi, que não foram muitas, elas foram amostras dessa pesquisa, essas mulheres tinham uma vinculação à violência sexual de parentes próximos. Imagino. E assim, ela foi pra rua, passou a usar droga, e isso se desdobra, isso não para, né? É lamentável que realmente isso aconteça e a gente vivencia isso na nossa prática. Sim. Falando dessa violência, eu já avanço para o próximo bloco de perguntas, Simone. Essa violência intrafamiliar, essas dinâmicas, você falou do silêncio, né? Há uma dinâmica silenciosa de fato. E aí eu queria que você falasse um pouco dessas violências, como elas aparecem
com que frequência elas aparecem nos seus atendimentos. Eu queria que você falasse um pouquinho desses tipos de violência que elas existem, né? Física, psicológica, moral, sexual, patrimonial. Qual a frequência delas nos seus atendimentos, Então, Simone? como eu passei muitos anos num único espaço de maternidade, né? Eu atuei muito nos casos de violência sexual. Então, era uma maternidade de referência no Rio para mulheres vítimas de violência. Uhum. E depois essa maternidade passou a ser referência para o aborto legal, que é uma outra questão, um outro desdobramento e polêmico, né? Até Sim. então. Mas essa mulher que sofreu violência sexual, ela chega, esse tipo de violência, né? Você perguntou que violência é. Essa é a violência que ocorre dentro de casa. Uhum. Quer ver uma coisa muito importante? Mulheres com gravidezes constantes. Ok. Muitas gravidezes, um atrás do outro. Um homem em casa, que é o macho, né? Uhum. Que não permite que essa mulher trabalhe, ela só vai parir. Ela só vai parir e não deixa que essa mulher utilize Isso é um tipo método... de violência, né? Com certeza, violência sexual. Ela utiliza um método contraceptivo. Ou essa mulher engravida, em outros casos, esse homem obriga que essa mulher faça um aborto desprotegido. Uhum. Aí submete a mulher ao uso de métodos, né, que podem levar a mulher à morte. Sim. É uma das causas de morte entre as mulheres. Então, esse é o cotidiano de violência que eu vivi. Né? Além de violência institucional, isso é muito presente, pouca gente fala sobre isso, a violência obstétrica, né? A negação e a violação do direito da mulher de ter acompanhante na hora do parto, principalmente naqueles momentos que a maternidade, o momento noturno, né? Sim. São várias situações que eu presenciei, eu experimentei, né? E identifiquei, elaborei estudos sobre isso, apresentei trabalhos, né, na minha carreira. Tenho alguns artigos, algumas coisas escritas sobre isso. Violência, gravidez na adolescência. Né? Então, no campo da maternidade, são múltiplos fatores, né, que intervêm nessa situação da mulher ser a vítima, né? Fora a pobreza, fora realmente a questão do álcool, da droga, né, que vulnerabiliza ainda mais. Se um bebê é filho de uma mulher que faz uso de álcool desde da concepção, esse bebê vai ter suas consequências. Sim. Então é uma criança que fica vulnerabilizada por ação, né, do entendimento de que a mulher pode beber cerveja quando está grávida. Sim. E essas violências, elas vão se perpetuando, né? Exatamente. E vão impactando outras gerações, no exemplo que você deu, né? A próxima geração já está ali sofrendo uma violência daquela violência. Uma coisa muito que não se fala também, assim, em outros campos, na saúde a gente vê muito isso, doença sexualmente transmissível. Crianças, mulheres não fazem um pré-natal adequadamente ou se reinfectam com sífilis. Aí essa criança nasce com a doença ou vai a óbito, né, por consequência da doença. Então são tantos fatores, tantas situações que você fala assim, onde é que a gente está? Em que mundo a gente está? Né? O que a gente está vivendo? E essas violências, elas ficam invisíveis, né? E por qual motivo? Você saberia nos trazer por qual motivo muitas dessas violências ficam invisíveis, silenciadas? Existe um ponto que a gente pode identificar assim, elas não são notificadas. Ah, ok. A subnotificação das violências. Por isso que os serviços eles são estimulados ao preenchimento do SINAM, que é um documento que faz a notificação, como faz de doenças infecto-contagiosas, faz da violência também. Então, uma mulher ou uma criança que é vítima de violência atendida num setor de saúde, ela vai ser notificada, né? Aquele fato vai ser notificado. Então, vai ter visibilidade. Aí o poder público pode, a partir desses dados, promover políticas públicas. Atuar, né? E promover políticas públicas de prevenção da violência. Existe também, eu acho que antes de tudo isso,
é que as nossas legislações anteriores, até a Constituição de 88, ela eram leis que, por exemplo, não via a criança como sujeito de direito. A criança era um menor só. Menor. Sujeito de direito, essa criança passa a ter a partir de 88. Sim. E depois com o ECA, com o Estatuto da Criança e do Adolescente. Então, essa criança, a partir desse dispositivo legal, ela passa a ter seus direitos garantidos, e aí sim, existe um campo legal onde as políticas públicas podem se apoiar. Agora, existe um descompasso, né, entre uma lei que vem à tona, né, que passa a reger toda a sociedade. Outra coisa é o movimento das políticas públicas em função dessa lei. Sim. Então, existe um descompasso muito grande. Então, enquanto a gente tem o Estatuto da Criança e do Adolescente, a gente tem ainda muito que se fazer, muito que caminhar, ainda em 2026. Sim. Sim, para pôr em prática tudo isso e fazer valer direitos acerca desse público específico. E uma outra coisa que eu gostaria até de acrescentar é que essas leis foram elaboradas por homens. Então, são elaboradas a partir do ponto de vista do homem machista, né, do patriarcado, né, que coloca eu gosto muito de um texto que fala assim, a ordem das bicadas. Eu não vou saber agora dizer o autor, mas eu estudei no meu mestrado e eu fiquei apaixonada por esse texto. A ordem das bicadas. É assim, a gente tem o homem como o galo, né? Que pode bater na galinha, que pode bater no pintinho. E o pintinho bate em quem? Ele sofre. Então, a gente tem uma hierarquia desse descompasso, né? Uma hierarquia que favorece o homem rico. Quem é o galo? O homem branco, e rico. Então, qualquer outro que estiver fora disso não é a supremacia masculina. Fica à margem. Sim, é verdade. Isso ainda está aí, né, em voga, né? Infelizmente. Mas eu acho que existe uma tendência de que essas coisas se destruam e vão se construir uma nova visão, um novo paradigma acerca dessas leituras. Nessa rede de adultos, na escola, saúde, família, como é que você acha que essa rede de adultos deveria melhor observar essas violências? Acha que esses adultos que estão ali observando isso, como eles deveriam fazer isso? Graças a Deus que tem assistente social na área da saúde, né? Da área da educação. Porque da saúde sempre teve assistente social, mas na área da educação a gente começou a ter agora, né? Na gestão passada do presidente ainda se questionou muito isso, se tinha ou não tinha assistente social para garantir esses direitos. Mas assim, a criança, quando ela é matriculada numa escola, existe um cadastro de pessoas que vão à reunião. Quem são esses responsáveis? Isso eu falo até mesmo como perita. Quem são esses responsáveis pela criança na escola? Interessados. Quem é que vai à reunião? Quem é que vai acompanhar essa criança todos os dias na escola? O professor na escola particular, eu conheço algumas escolas no Rio de Janeiro, são escolas de elite. Então, não adianta eu ser a avó da minha netinha, chegar lá e falar, eu sou a avó da minha netinha, que eu não vou pegar essa criança. Então, tem que ter uma identificação, tem que ter uma autorização, tem que me conhecer. Isso é muito importante. Isso é proteção. Criança que não vai à escola, o professor sabe por que essa criança não foi à escola. Por que essa criança... Não estou dizendo que é um controle sobre a vida da criança, porque essa questão de controle é uma questão também que viola o direito de liberdade. Sim. Né? Mas não é nessa perspectiva, é na perspectiva de proteger essa criança. Né? Quem são os responsáveis por essa criança? Quem paga a escola? Quem é que compra o material escolar? Quem é que zela pelo material escolar? Quem busca essa criança na escola? Então, os professores, os pedagogos, eles têm muito acesso. É na escola que se verifica a maior parte das violações. Okay. Criança que chega na escola molhada, higiene precária.
criança que chega molhada de xixi, com cheiro de urina, criança com piolho, né? Com algumas marcas. Algumas marcas. Existem marcas no corpo da criança que são marcas que você sabe que foi a criança apanhou, que a criança levou uma surra. E, assim, eu acho que mais do que culpabilizar essa família, é chamar a família para um diálogo, né? Conversar quais são os meios de correção, quais são os meios de educação. E eu acho que assim funcionaria melhor se as pessoas, se nós conversássemos, né? Há também a questão que os pais estão desautorizando os professores, né? Pela forma, né, de quem estão entendendo a sociedade, muita liberdade, poucas responsabilidades com as crianças, dando a elas também o sentimento de autocuidado. Então, assim, eu vejo que a escola, os adultos, eles podem e devem, e é dever deles, né? Sim. Porque na notificação de maus tratos, negligência, violência contra a criança, é compulsória. Sim. Você pode falar, você não vai dizer que ocorreu, você vai dizer que é suspeito. Sim. A suspeita de violência, ela tem que ser notificada. Sim. E aí só cabe à saúde. As escolas não estão notificando? Quem é que notifica mais? O que eu vejo, por onde eu passei, é realmente a saúde. Saúde. Mas a escola tem que notificar. Sim, sim. A vizinhança tem que notificar. A vizinhança, chama o conselho tutelar, faz uma denúncia anônima. A gente tem vários mecanismos, vários canais de denúncia, né? Existem mitos, né, Simone? Aquela coisa do em briga de marido e mulher, ninguém mete a colher. Isso atrapalha? Atrapalha essa proteção? Eu acho que ela não promove o bem-estar da criança. Porque você, como psicólogo, vai entender muito mais do que eu consigo explicar. A criança pobre, isso me incomoda muito. Para ela pode tudo, né? Ela pode ganhar um tênis todo surrado na doação em tempo de chuva, né? Vamos mandar as roupas para os pobres. Para os pobres, eles não pertencem à nossa sociedade. E outra coisa, a gente tem que ficar se disciplinando, se vigiando o tempo todo para a gente também não reproduzir isso. Verdade. Né? Então, assim, vamos mandar pegar o brinquedo quebrado, né? A coisa que não presta para o filho rico, mais abastado, vai servir para o pobre. Pobre calça entre 40 e 33. Se tiver apertado, ele abre um pouquinho e bota os dedos para fora. Se tiver largo, bota papel higiênico. Né, para completar esse vazio. Então, eu acho que esse estigma da criança pobre, ele precisa ser ultrapassado, ele precisa ser vencido, porque para mim não existe criança pobre, para mim existe criança, seja ela rica ou pobre. Tanto é que quando a gente teve regulamentado o sistema de direito da criança e do adolescente, a gente, com todos os órgãos internacionais em que o Brasil é signatário, a gente vê essa criança como tanto a rica como a pobre é criança. Na mesma condição. Na mesma condição. Elas estão ali para ser protegidas. Então, a criança rica que também, ou que está da classe média, alta, que está sofrendo uma violência, ela é silenciada. Essa notificação não vai chegar no conselho tutelar. Sim. Sabe por quê? Porque o pai é médico, o pai é juiz, o pai isso, o pai é aquilo outro, a mãe é empresária e tal. Então, o status, ele pode sim fazer com que essa violência contra a criança adoeça mais essa criança. Até o ponto de uma criança pegar uma arma e sair matando todo mundo. Sim, sim. Né? Sim, essas são as possibilidades, né? E aí, assim, a gente vê isso quando há algumas expressões, né, de irritação, de queda no rendimento escolar. A gente vê isso quando esse vai para ambientes mais predatórios, né? Aí vai para o consumo de substância, e aí essa criança fragilizada que está, silenciada que fica, sem saber muito o que fazer, ela acaba cedendo a algumas coisas, né? E aí e eu tenho visto isso em alguns atendimentos. E o espaço da terapia, a gente
traz isso para fortalecer esse indivíduo, fazer com que ele crie algumas estratégias para que ele possa, de fato, se proteger, gerar outras experiências, ressignificar pensamentos, ressignificar comportamentos acerca de tudo isso que ele está vivendo, né? Porque, voltando lá pro jargão, né? Precisamos sim meter a colher, porque, do contrário, nós vamos revitimizar possivelmente aquela criança quando a gente não faz nada. E a coisa vai se perpetuando. E isso é muito ruim. Eu queria evoluir aqui para o nosso próximo bloco e trazer você agora para um contexto mais forense, né? A sua atuação no tribunal. Eu queria que você falasse um pouquinho o que é essa entrevista forense e qual é o objetivo dela. Então, eu sempre fui uma pessoa muito insatisfeita profissionalmente, né? E eu, como isso, estou sempre fazendo alguma coisa, né? Estou sempre trabalhando, inventando coisa, estudando. Até hoje eu estudo, estou acabando agora um curso, né, de oficinas, né, de pais e filhos, divórcio, parentalidade, essas coisas. Então, assim, aí quando eu me aposentei, eu falei assim, eu vou me aposentar, eu preciso fazer mais alguma coisa, né? Hoje eu estou com 56, me aposentei com 55, falei assim, eu vou fazer mais alguma coisinha. Aí, nesse período, eu comecei a estudar, né? Claro que eu tive um incentivo muito grande de uma amiga minha, né? Que trabalhava no juizado, que ela trabalhou comigo na saúde. E ela conhecia meu trabalho, ela falou, não, você tem que entrar nisso e tal. Então, ela abriu para mim uma porta, né? Digamos assim, que ela me indicou, olha, Simone, está tendo curso de entrevistador forense, entrevistadores do depoimento especial. Por que depoimento especial? Porque o depoimento especial é uma prática do próprio do juizado, né? Do judiciário. Mas eu estou fora do judiciário, eu sou da saúde, eu estava me aposentando. Como é que eu entro nisso, né? É uma pergunta. E aí, como é uma questão, digamos assim, essencialmente do judiciário, o judiciário também pode lançar mão de entrevistadores externos. Okay. Porque a demanda, né, é muito grande para o judiciário e essa ação profissional é uma ação muito específica. Na verdade, o entrevistador forense, ele não é assistente social, ele também não é psicólogo ou também não é pedagogo. Ele é entrevistador forense. Sim. Eu recentemente fiz um trabalho de especialização na UNB e escrevi sobre isso. Porque assim, não é o trabalho do assistente social. A gente não tem que inquirir criança e adolescente em depoimento especial, né? O psicólogo também tem as suas questões ali que tiveram resistência a essa lei, né? Do depoimento especial. Mas se achou um jeito de que esse trabalho ele precisa existir. Alguém tem que fazer. Então é alguém com as nossas habilidades. Sim. Nós temos habilidades em entrevista, nós temos habilidades, como assistente social eu falo, né? De intervenção em família, de conhecer a realidade social, de fazer estudo social. Então nós temos uma formação que ajuda a formação de um entrevistador forense para lidar com essas questões. Entendi. Mas só que na área do crime eu tive que aprender alguns termos jurídicos, né? Sim. Alguns ritos da justiça. Eu vim aprendendo, estudando. Então eu fui estudar o protocolo. Sim. Quando eu soube do curso que era oferecido pelo próprio juizado, judiciário, né? Não juizado, o judiciário, aí eu fiz o curso, né? Eu gostei muito do que eu estava fazendo, porque assim, não era a assistente social, mas eu estava aproveitando tudo aquilo que me tinha me habilitado a fazer. E aí, o que eu faço nesse trabalho, né? Vamos dizer assim, o que é o trabalho, o que é o protocolo, né? Ele determina, a gente tem que seguir um protocolo de entrevista forense do brasileiro.
né? Um protocolo, Protocolo Brasileiro de Entrevista Forense, em crianças e adolescentes vítimas ou testemunhas de violência. Ok. Então, tem esse protocolo brasileiro, ele diz passo a passo, né, do que você vai fazer. É o início, é o momento de conhecer o caso, né, por que aquilo chegou a você, o que você tem, conhecer essa criança, a violência que ocorreu. Né, e o que a gente lê? A gente vai ler a denúncia e o boletim de ocorrência. Aí vê o que aconteceu com aquela criança. Você vai ficar preso ao fato, por quê? Porque você vai elucidar a suspeita de um crime. Ok. Né? Você vai elucidar, você vai ajudar a criança a trazer na memória o crime que se cometeu contra ela, né? O possível crime. Então, assim, é muito interessante esse trabalho, porque ao mesmo tempo eu protejo essa criança. Não sendo ainda a minha profissão de serviço social, como assistente social, eu estou num lugar que eu atuo numa política pública de proteção. Sim. Essa criança, a justiça, a nossa cartilha no Rio é a justiça quer ouvir você, o que aconteceu. Então, a justiça quer ouvir através de perguntas chaves, né, da livre narrativa. Né? A gente acolhe a criança, conversa com a criança, assuntos neutros, né, para a criança ser acolhida. Ela vai estar num ambiente onde ela vai falar com uma mulher que ela nunca viu na vida, né, de uma coisa que machucou muito, né, coisa que talvez ela nem queira lembrar. Então, assim, a gente precisa trazer essa criança para o colo. Sim. Né, não num sentido afetuoso, maternal, não, mas é do acolhimento mesmo, né? E a criança se sentindo mais à vontade, aí ela fala dela, das coisas que ela gosta de fazer, e depois a gente entra numa sala de audiência virtual. Essa criança vai falar livremente, um relato livre. Aí tem alguns acordos nossos, algumas coisas que a gente acorda ali, olha, você vai falar somente o que você se lembrar. Somente por quê? Porque a gente está diante de uma situação muito grave, né? Que é um crime. E tem uma pessoa que está ali para ser presa. Sim. Então, isso é muito grave, é muito sério, né? Então, a gente tem que ajudar essa criança a trazer essas memórias e aí dialogar com a sala de audiência, com os atores da sala de audiência, que é a juíza que preside, né, a audiência, o promotor, a promotora, defensores, né? Advogados. Então eles não vão estar em contato com a criança, mas vão estar em contato com o entrevistador. Eles vão estar vendo em telas, né, na sua própria tela às vezes, mas o contato que essa sala de audiência vai fazer não é com a criança. Entendi. É com o entrevistador, que transforma essas perguntas de modo que não revitimize a criança. Isso, ia chegar nesse ponto. Então, todo esse áudio, ele é simultaneamente ouvido por esses que estão, pelo promotor, ok? Eles pelo juiz. Isso. E é tudo simultâneo. Isso. Ok. Interessante. E altamente sigiloso, sim, né? imagino que porque é segredo de justiça, depois a gente não tem mais acesso, né, ao processo. Eu dou graças a Deus por isso, né? Porque você entra em cena e sai de cena. Eu entro em cena e saio de cena, não produzo nenhum documento ali. Eu vou simplesmente ser um instrumento que viabiliza o relato daquela criança. Sim, seguindo o protocolo, como você assim bem Exatamente, colocou. tem que estar dentro do protocolo. Sim. Você falou de revitimização. Tem como evitar? Olha, a gente precisa se esforçar, porque institucionalmente acontece a revitimização. Vamos dizer assim, a criança, ela vai para a escuta especializada. Sim. Do CREAS, do Bem Me Quer, de outros atores, da própria polícia. Isso é toda uma escuta especializada pré-processual. No momento que ela vai para o processual, ela novamente passa, agora, ela como testemunha ou vítima, depondo sobre aquela situação. Uau. Então, enquanto assim, rede de serviço, falando como instituição, de modo geral, saúde, é você perguntar à criança aquilo que cabe a você profissional. Enquanto lá na saúde eu atendia crianças violentadas,
Eu tinha que me fazer a notificação daquela violência. Ao mesmo tempo, eu tinha que ouvir. Às vezes, não precisava ouvir a criança. Naquele momento, eu não preciso ouvir a criança. Por quê? Porque eu vou revitimizar essa criança. Sim. A criança vai falar aquilo. Por que eu quero saber, né, da criança o que aconteceu? Porque ela vai ter lugares próprios para fazer isso. O que vai alimentar a minha curiosidade a respeito do caso? Então, eu tenho que ser ética, né? Sim. Com a criança. Não perguntar o que aconteceu, quem foi, porque eu não sou policial. Uhum. Então, é a polícia que vai fazer esse papel. Então, tem um lugar para isso. Então, eu acho que quando a gente entende, enquanto escola, entende enquanto CREAS, né, que são os dispositivos da assistência social, que você tem um lugar e perguntas devem ser evitadas, eu acho que a gente deve fazer. Por quê? Porque se a criança vai expor o seu corpo, ela vai expor o seu corpo para o médico para tratá-la. Sim. Né, para cuidar daquele machucado, daquele sangramento ou daquela doença que ela adquiriu, para isso. Mas para saber se houve ou não houve crime, é com perito. Sim. Né, com perito lá da delegacia, da Polícia Civil. Tem um espaço destinado para isso. Então, assim, eu acho que nós podemos evitar isso. Nós podemos evitar quando nós entendemos o nosso lugar. Sim. E para que servem as minhas perguntas. Entendi. Esse entendimento é extremamente importante por conta desse rever, né? Ir para aquele lugar novamente para relatar o fato. Exatamente. Você reviver aquilo. E quando você revive aquilo, traz à tona essas histórias, né? Que, de certa forma, causaram um trauma, e isso exige, né, preparo. Sim. Exige preparo. E estamos falando de uma criança, né, de um adolescente, guardadas as idades. Mas você, nesse lugar, Simone, enquanto aquela que entrevista, você também tem as suas questões emocionais, não é verdade? Então, como é para você lidar com esses relatos que muitas das vezes são difíceis? Como é que é para você isso? Né? Então, no meu caso, assim, vamos pensar Simone como um todo. Fui criança, tive as minhas experiências de vida, me tornei adolescente, moça, mulher, mãe. Então, eu tive vários atravessamentos de vida enquanto mulher, branca, mais pobre. Sim. Que tivesse todas as suas vulnerabilidades. Então, hoje, eu fiz muita terapia para tratar de questões pessoais, não que eu tivesse vivido uma violência sexual. Sim. Não, assim, eu nunca vivi. Mas, assim, tem pessoas que já viveram. Sim. Né? Tem pessoas que inclusive, são entrevistadoras que já tiveram experiências, porque isso é muito comum, infelizmente, é naturalizado essa ocorrência entre as meninas. As mulheres sofrem violência. Os índices são absurdos. Então, assim, é o passar a mão, é o toque, e não precisa disso. A palavra. Então, assim, eu acho que a gente deve olhar para nós mesmos, né? Ver assim, quem eu sou nesse cenário. Entendi. Né? O que eu quero com isso? E outra coisa muito importante, que o tribunal até faz questão, o CNJ faz questão, coloca isso nas resoluções, é que nós tenhamos supervisões técnicas, né? E constantes capacitações. A leitura, o conhecimento, o estudo a respeito, falar sobre isso é muito importante. Sim. Tem aquele momento do impacto, quando você abre o processo, você vê que, poxa, negócio pesado. Aí você deve ter na sua família uma pessoa que você possa escoar alguma coisa, mas nem tudo você pode escoar porque é segredo de justiça. Sim. Entendeu? Então, como você vai falar isso? Às vezes, no máximo, o negócio é pesado, complicado. Hoje vai ser tenso. Assim, porque você vai se deparar com uma pessoa que está num intenso sofrimento. Condição. Mas você pode falar com a sua supervisora técnica. Sim. Bacana então, isso. Isso é muito importante. Eu dou muito valor mesmo. Quando tem agenda aberta, eu estou me inscrevendo para fazer a supervisão técnica de um caso ou de outro. Fiquei com dúvida. Por quê? Porque não existe
perfeição. Sim. Não existe um profissional pronto, porque você está toda hora sofrendo, né? É um problema de saúde, é um problema na família, é um problema... Então, você precisa se organizar nisso tudo, né? Então, para mim, assim, é fundamental isso. E é uma proteção, né, Simone? Isso. Acho que você traz para você proteção. E é interessante isso, porque quando você fala da supervisão, você remete para a minha prática. Eu preciso também de supervisão, porque tem alguns momentos e alguns casos em que eu vou requerer a orientação, a supervisão de um profissional mais experiente, para que eu possa dar conta e poder dar os retornos e fazer as entregas que eu preciso. E essas famílias, e aí vamos considerar a família como um todo, e esses profissionais, né, que atuam nessas escutas especializadas, nesses espaços específicos, seguindo esses protocolos, observando cada caso, né? Opa, esse caso hoje é pesado. E como eu vou tratar esse caso? Eu preciso me proteger desse caso. Eu preciso ter uma supervisão. E essas famílias, elas ficam muito desgastadas também, né? Acho que vocês, enquanto profissionais, também absorvem alguma coisa, né? De certa forma. Então, assim, regular a emoção, organizar pensamento, para poder tomar decisões com clareza, isso é extremamente importante, né? O espaço da psicoterapia propicia tudo isso. Essas famílias que assim estão, esse adolescente que assim está. Então, a supervisão, a orientação, o acolhimento, o aconselhamento, tudo isso dentro desse ambiente de troca é extremamente importante para que haja, sim, essa proteção para todos os que estão envolvidos dentro desse processo todo. A disputa da guarda e o sofrimento psicológico, ele está muito dentro desse contexto todo. E eu queria avançar com você nesse próximo bloco para falar sobre isso. Olhando para a criança e para o adolescente, o que prejudica na sua percepção, em toda a sua experiência? O que mais prejudica essas crianças e esses adolescentes nesses processos de guarda litigiosa, Simone? Então, eu vejo uma criança ou um adolescente muito desprotegido, sobrecarregado, desprotegido emocionalmente. Porque o que acontece? Eles vivem envoltos na confusão que os pais estão vivendo. Os pais estão vivendo um litígio. Nos casos que eu tenho atuado, são casos assim de separação litigiosa e às vezes por violência doméstica. E é muito interessante porque assim, eu observar isso, que a mulher tem uma medida de proteção, medida protetiva para ela, mas a criança, ela não tem essa medida protetiva. Eu não posso violar o direito desse pai chegar perto da criança porque ele não pode se aproximar da mãe. E às vezes o binômio mãe e filho fica num extremo muito grande, que essa criança, ela perde o acesso ao pai ou à mãe, né? Então a gente tem que ter muito cuidado. Assim, quando eu vou fazer as minhas avaliações, os meus estudos, eu tenho sempre em mente o seguinte: o princípio do melhor interesse. Sim. Quais são o que diz o princípio do melhor interesse? O que essa criança tem que ter, né? E aí tem um estudioso da área, né? Que ele vai falar sobre a matriz dos melhores interesses. Eu tenho condição de mapear tecnicamente os melhores interesses dessa criança. Quem oferece mais risco é risco e proteção. Okay. Quem oferece risco e quem oferece mais proteção. Tem momentos que você que oferece a proteção também oferece risco. Sim. E tem momentos que é o contrário. Então, tecnicamente, eu tenho como ampliar para cada estudo, né? Isso assim, é um pouco cansativo, porque cada criança é uma criança, cada caso é um caso e tem que ser analisado isoladamente, né? Faz fácil o recorte, né, da questão social que essa criança está envolvida, mas ao mesmo tempo eu tenho que individualizar essa criança para pensar nela
enquanto criança e ser individual. Sim, o melhor interesse é dela. O melhor interesse é dela, entendeu? Então, assim, eu vejo muito isso, essa confusão que os pais trazem para as crianças, e as crianças ficam sobrecarregadas, muitas vezes como mediadoras entre os pais para resolver os conflitos. Elas precisam ser ouvidas? Elas precisam ser ouvidas o tempo todo, porque e ouvida por quem pode ajudar. Sim. Porque a criança, em todos os casos, dificilmente eu não encaminho para a psicologia. Dificilmente. A gente encaminha para a ATF, que é a Associação de Terapeutas de Família, tem uma clínica social, então eu indico os pais para as oficinas de parentalidade e as crianças para a psicoterapia, porque a gente precisa liberar essa criança. A criança precisa ser feliz, viver a vida dela, porque ela é protagonista nessa história também. Sim. Ela não é vítima, ela é protagonista. Os pais precisam entender que tem uma outra pessoa nesse sistema. Ok. É importante isso. E aí, já levando você para um outro questionamento, há uma influência muito grande no desenvolvimento emocional dessa criança, né? Quando ela se depara com esses conflitos, né? O que você tem percebido nesse desenvolvimento emocional dessas crianças? Eu vejo criança assim, perdida, abandonada do amor que ela deveria receber dos seus pais. O afeto vai pro chão. Lá pro chão. A criança, ela vai desenvolvendo, eu vejo muito isso, ela desenvolve outras formas, vamos dizer, como assistente social mesmo, né? Estratégias de sobrevivência. De proteção, né? De proteção, ela precisa sobreviver, então às vezes até adoece. Sim. Abrem-se os protocolos, né, de mentiras compulsivas, de insônia, enurese. Então, assim, são várias questões que essa criança pode sofrer quando ela está muito envolvida e sobrecarregada nesse problema. É claro que é difícil a criança não perceber que os pais estão se separando por um problema. Mas os pais, depois que eles passam pela oficina, eles percebem que eles podem vivenciar esses problemas de forma madura, que ambos devem proteger essa criança. Sim. E esse caminho aí é um caminho muito importante, né? Quando você fala dessas oficinas, quando você fala da psicoterapia, são todos ali sendo cuidados para que eles possam, de fato, entender que está acontecendo de fato, para que eles possam ali participar de forma ativa, intencional, entendendo toda a condição para todos. Exatamente. Em especial para aquele sujeito ali que é a criança e o adolescente. Então, são posturas que precisam ser desenvolvidas, né, nesses adultos, para que essa criança possa ser protegida. E quais posturas são estas, né? Você tem conhecimento de que posturas são estas que esses adultos precisam desenvolver nessas... Eu acho que essas oficinas que capacitam eles a isso, não é isso? E que posturas são essas para que eles possam proteger de fato essa criança em meio a essa separação? Eu acho que essa pergunta a gente já até tocou nela, né, anteriormente, né? Mas eu penso assim que primeiramente é liberar essa criança. Ok. Né? Desses conflitos. O que eu falo liberar é o quê? Olha, às vezes a mãe fala assim, liga para o seu pai e pede para ele depositar pensão. A criança que faz. Aí como ela está com medida protetiva, ela não pode falar com ele, aí a criança faz essa mediação. A criança, na verdade, fica como regente dessa relação doentia. Assume uma responsabilidade. Assume uma responsabilidade para a qual ela não está preparada. Então, assim, uma das posturas que os pais devem ter é essa, liberar a criança dessas responsabilidades. Eles devem conversar, se possível for, né? Seja através por meio do advogado, né? Meios de conversas saudáveis, né? Diminuindo os conflitos, porque o que às vezes eu percebo nos processos é muita picuinha. O processo mesmo fica com 1000 folhas. Mas o que é realmente a questão, né? Então, mandou vídeo, ele estava abraçando o filho no dia, não sei o que, ele mostrou ali que tinha vínculo com a criança. Não é nada disso, não sei o que. Então, você vê uma enxurrada de informação. Né, cresce o processo. E, assim, o que realmente é o problema? Qual é a questão?
Então, eu acho que os próprios pais devem buscar ajuda psicológica. Imagino isso. Eles Estou devem aqui pensando nisso. Estou aqui pensando nisso. Porque eles se cuidando, realmente vai cuidar das crianças. Eles estão tão tomados pelo conflito que eles perdem essa capacidade de enxergar as necessidades emocionais que estão ali envolvidas naquela criança. E aí essa coisa do liga para o seu pai para ele poder lembrar que tem que entregar o valor lá que ele precisa material entregar. Escolar, tem que depositar o valor escolar. É assim, é pesado isso para a criança. Sim, né? E aí em meio a tudo isso, o cognitivo, né, desses adultos está muito desestruturado, está muito disfuncional. Eu fico imaginando uma criança olhando para aquilo tudo, né, e o que é uma pensão alimentícia? Isso. O que é responsabilidade para comprar um tênis? Que deveria vir naturalmente isso para ele, né? Isso. E outra coisa que eu penso também é assim, às vezes eu vejo pais falando do outro para aquela criança, seu pai não vale nada. Sim, seu pai, tem isso também, né? A sua mãe é isso, é aquilo. Diminuindo. Outro. Diminui. Isso, assim, eu não posso avaliar isso como psicologicamente, porque eu não tenho a formação para isso, mas eu percebo que isso vai no futuro levar essa criança a não respeitar esse pai e essa mãe. Isso repercute de diversas formas. Por isso que é tão importante desenvolver algumas habilidades a saber de comunicação no início. Então, são habilidades que não estão funcionando corretamente nesses pais. A saber a comunicação numa primeira leitura. Okay? Então, eu preciso organizar neles isso. Né? Então, esses pais precisam ter consciência disso, de que eles precisam reestruturar-se cognitivamente acerca de como eles estão ali demandando para aquela criança, naquela relação. É muito importante isso, porque assim, esses pais, às vezes, eles não receberam essa informação. Sim. São pais jovens, às vezes, não tiveram essa conversa com seus pais, o diálogo ele não foi cultivado. Sim. Então ele vai ter que agora reaprender. Por isso que ter filho, eu sempre penso nisso. Ter filho é coisa pra gente madura. Pode ser qualquer idade, mas pra gente madura que sabe o que está fazendo, o que vai fazer com aquela criança. É uma decisão. É uma decisão séria, porque você vai ser formador, né, de um caráter, de uma pessoa, de um desenvolvimento, participar desse desenvolvimento. Exatamente. Falando da rede de proteção e desse trabalho interdisciplinar, Simone, o que acontece quando a saúde, a assistente social, o serviço social e a justiça, elas não se comunicam? Dá ruído, fica ruim? É necessário que haja aí esse trabalho interdisciplinar de fato? Como ele acontece? No Rio de Janeiro existe um fórum que eu participei muito. Fórum de maternidades, não sei se vou me lembrar totalmente do nome, mas assim, Fórum de Maternidade, Drogas e mulheres e pessoas em situação de rua. É um fórum que acontece, estava muito vinculado assim, às maternidades com o judiciário, justamente para buscar essa conversa. E aí lá, pelas tantas, né, depois de tantos anos, né, de atuação e participação nesse fórum, porque eu digitei, terminei direcionando a rede de proteção. Eu criei e apresentei para o grupo dar opinião e fazer essa construção coletiva do fluxo intersetorial. Bacana. Foi muito interessante. Eu tenho esse fluxo intersetorial. Hoje, recentemente, eu até passei para a presidente do fórum o que a gente já tinha feito para poder ver se dava seguimento. Você vê assim, eu já saí da maternidade e isso ainda volta, porque não há realmente uma conversa entre os setores, né? E isso prejudica a criança, a mulher que está envolvida, o pai que está envolvido nisso, e fomenta ainda mais a violência institucional. Né? Porque assim, é uma confusão nas agendas, né? Uma coisa importante que eu até notei, né? Que é a revitimização da criança. Vamos supor, eu faço o meu relato no hospital. A criança deu entrada no hospital, tal hora, tal...
Aí botam lá o atendimento médico e os pais relataram assim, assado. Essas perguntas, se elas forem lidas, elas não precisam ser repetidas. Sim. Porque esse documento, ele é emitido. Aí muitas vezes as pessoas falavam, o que você falou no relatório? Lê o relatório. Ignoram, parece, né? Lê, não pergunta mais essa criança. Aí a criança sai dali e vai ser encaminhada para a rede de apoio, de proteção. Aí vai para as clínicas da família, vai para o NACA, outros setores de proteção. E aí não leva, esse documento não vai... É como se fosse um prontuário? Sendo encaminhado com ela. Eu acho que deveria ter realmente um prontuário, assim, para cada criança, macro. E eu já vi nessas discussões do fórum alguém que pensou sobre isso. Entendeu? Com as devidas autorizações de acesso. Sim, como tem os prontuários eletrônicos, né? Sim. Então, assim, ter alguma coisa que perpasse por toda a rede. Uma criança que é atendida num abrigo para criança e adolescente, vivenciou aquela violência e está naquele abrigo, aí a menina engravidou, ou foi estuprada, ou aconteceu alguma coisa que ela precisou ser atendida numa maternidade. Estou falando de maternidade porque eu estou falando do lugar que eu conheço, né? Sim. E aí, essas informações eu já deveria ver ali no sistema. Isso. Assim, e claro que existe a questão do sigilo, né? Porque tudo isso é pensado. E se existem processos, né, que são altamente sigilosos e se a autoridade judicial der a autorização para eu entrar e ler o processo no qual eu vou atuar, eu posso fazer isso. Sim. Então, alguma coisa nesse nível, que a gente hoje está no mundo da inteligência artificial. Que poderia facilitar que poderia muito, né? Para poder não revitimizar a criança. Isso é só uma ideia, assim, eu não estudei isso, mas eu acho que a gente, com a tecnologia, fazendo bom uso dela, a gente pode usá-la para não vitimizar as crianças, né? Sim. Mas sim trazer as crianças ela não precisa falar tudo isso que eu já sei. Né? Quando você fala da violência institucional, você está falando da violência do judiciário, do sistema de saúde, da escola. Todos os setores. São essas instituições que cometem violência. Que estão ali para atender, ele mesmo termina revitimizando. É verdade. E você acha que a psicologia, no ambiente clínico, pode contribuir de alguma forma? Sim, eu acho assim que, como os psicólogos da Associação Terapeuta de Família, eles abrem suas agendas para a clínica social. Mas vamos dizer que tem algum psicólogo ou psicóloga que atue mais isoladamente no consultório clínico, né, em atendimento clínico. Então, assim, eu acho que precisa haver esse diálogo com a rede. Né? Se eu, enquanto perita, vou lá na escola e pego informação sobre a criança, o que está acontecendo, ou ligo para o conselho tutelar, me apresento, olha o que está acontecendo, por que esses profissionais também não podem fazer isso? Assim, eu sei que passa muito pelas questões éticas, pelas questões, né, da própria profissão, sim, mas eu acho que existe muito a se fazer, né, para o profissional se expor mais, né, para proteger, porque existe uma demanda muito grande para a psicologia. Imagino. Existe uma demanda muito grande. Eu acho também assim, que os profissionais podem divulgar mais seus trabalhos em conferências, em seminários, em congressos, né? Falar desse assunto. Agora, eu acho que pelas leis, né, que foram promulgadas pela própria imprensa, né, da polícia, de correr atrás dos pedófilos, de abrir investigações especializadas, próprias, né? Pois e existe tanta coisa, está todo mundo trabalhando, mas a gente tem que falar todos juntos, sim, a mesma linguagem. Sim, tem que haver uma rede. E a aproximação do psicólogo com o assistente social, você enxerga essa parceria de forma necessária? Boa? É necessária. Nenhum profissional consegue trabalhar sozinho. Eu identifico as questões que estão relacionadas à psique e encaminho para o psicólogo. Eu tenho uma amiga que era psicóloga e ela trabalhava com a gente lá. E
era demandado para ela, lá na maternidade, determinado atendimento. Aí ela olhava, não, isso não tem nada a ver com psicologia, isso é social. Aí remetia para o serviço social. Então, assim, aí não, mas espera aí. Tem assim, demanda aqui. Tem demanda para você, tal, mas existia essa conversa. Então, atua aqui, que eu atuo aqui, e a gente vai entender, né? Sim. Melhor esse... Agora, a gente vê muito pouca inserção de psicólogos nos hospitais, nas maternidades. É justamente por causa da precarização do trabalho, né? Sim, tem um pouco disso. Tem. Aí o profissional fica sobrecarregado e aí termina fazendo só aquele pouquinho, né? É verdade, é verdade. Precisamos humanizar mais, né? Para gerar mais identificação e, enfim, e levar essas pessoas, esses indivíduos para os lugares de escuta mais especializada e com isso gerar essa proteção, trazer essas soluções. Eu acho que esse espaço, né, quando você fala, eu indicava, eu estabelecia essa parceria, eu tinha essa parceria, mas existe essa coisa das deficiências, né, das precarizações que muitas das vezes acontece. Quando eu falo do meu espaço de atendimento, né, um consultório particular, numa proposta de ter um espaço social, com um valor social, com um horário social, eu acho que cabe isso, sabe? De poder também abrir esse espaço para esses indivíduos, né? Para essas famílias, para esses sujeitos que se encontram nesse lugar, né? Tanto carentes de desenvolver essas habilidades, né? Emocionais, cognitivas e levando até para o lugar do comportamental. E isso vai facilitar bastante, creio eu, quando você fala que existe sim possibilidade e o trâmite até do próprio judiciário vai se tornando fácil, vai se tornando mais tátil, mais tranquilo, mais fluido. E aí é lógico que aí se divide, né, as responsabilidades também e as tomadas de decisão acabam se tornando mais fáceis, mais tranquilas, quando há esse compartilhar, né, de conhecimentos. Acho isso muito importante. Simone, que entrevista interessante. Vamos chegar aqui agora no nosso último bloco para falar do cuidado daquele que cuida. Eu acho que você, né, como é que você cuida da sua saúde mental? Você falou um pouquinho a respeito disso, quando você remete a essa sua história. Eu acho isso bastante interessante, esse resgate, né, de quem eu fui, quem eu sou, quem eu posso ser diante, né, desses relatos que eu ouço. Mas você tem alguma outra iniciativa, algum outro recurso que você se utiliza para cuidar da sua saúde mental diante de casos assim, que às vezes são, como você disse, esse é pesado? Eu definitivamente sei que eu não sou uma pessoa que acredita na neutralidade. Eu não consigo ser neutra diante de relatos, situações, mas eu posso administrar aquilo que eu estou ouvindo. Né? Essa capacidade, eu percebo que ela existe. Então eu penso que saúde mental, ela é a psicoterapia, é o seu momento, né, de pensar, né, de refletir, de estar ali com um profissional guiando o seu raciocínio, os seus sentimentos, mas também um cuidado com o corpo, né, com as suas relações interpessoais, cuidado com a espiritualidade também. Bacana. O seu cuidado com a família, como é que você está com a família. Se tem alguma questão na família do profissional que não vai bem, isso vai afetar o seu trabalho. Pode repercutir, né? Repercute, vai ser uma soma negativa para esse profissional. Então, assim, claro que nem tudo depende da pessoa, depende de um contexto, né? Sim. Mas para isso existe a rede de apoio. A gente precisa realmente se apoiar um no outro, né? Esse cuidado mútuo, de ter amigos. Hoje em dia a gente fica meio receoso de ter amigos, mas eu estou passando por um processo de adoecimento, então eu percebo assim como a amizade, os amigos, as pessoas são tão importantes, eles se importam. É o irmão mais chegado, é o amigo que se chega, é a preocupação de alguém. Isso é um apoio extraordinário. Assim,
É muito bacana. Então, a gente que lida com pessoas, né, que sofrem, a gente também tem a nossa cota de participação no mundo e por participar do mundo, você também fica vítima, né, de coisas, da violência, de tanta coisa. Então, a gente precisa realmente ter esse cuidado. Eu gosto muito de pensar assim, no meu ambiente, no meu bem-estar. O ambiente, para mim, ele tem que estar me acolhendo. O meu quarto que me acolhe, o meu carro que tem as coisas que eu gosto que me acolhe. Então, eu preciso me dar o direito também de ser acolhida. Sim. Sentir acolhida por alguém, de ser cuidada. Isso é tão bacana, assim, quando você percebe que você não é a Mulher Maravilha. Sim. Você realmente está ali em condições que você dá e recebe também. Sim. E reconhecer é fundamental. Quando você reconhece essa condição e essa necessidade, eu costumo dizer que reconhecer é o início do processo terapêutico. Uhum. Quando você reconhece que, poxa vida, eu preciso. Uhum. Eu preciso fazer isso, tantas coisas que você aqui citou. Então, é quando você reconhece. E aí começa o processo, de fato, terapêutico. Uhum. Que aí eu já trago comigo uma carga de reconhecimento e de colaboração no sentido do processo terapêutico ser bem sucedido, ok? Porque eu reconheci isso. Entendi. Eu reconheci que eu preciso disso tudo. E nesse caminho do reconhecer é o pontapé para o início. E os profissionais na área de social, eles precisam reconhecer essa necessidade, né? O que eles precisam reconhecer, Simone? Eu escrevi, eu gostaria até de ler, porque eu achei que o que eu escrevi saiu assim tão lá de dentro, né? Que eu achei que... Fica à vontade. Precisam de verdade estar ligados um ao outro na busca de conhecimento, de ajuda mútua e espiritualidade. Nós precisamos constantemente revisitar as nossas próprias histórias e reconhecer quando não dá. Isso não é fraqueza, é autoconhecimento. Isso surgiu assim que eu estava escrevendo, lendo, falei assim, nossa, que coisa... Eu falei para você, eu fiquei emocionada. E o autoconhecimento passa pelo reconhecer. Eu reconheço, eu fiz esse caminho de auto... E eu tô vendo que não dá, tem isso aqui eu não tô conseguindo. Eu preciso que alguém facilite isso para mim de alguma forma. Ou dar na mão do outro para fazer, né? Não é verdade? Ou passa. Tô passando a bola porque para mim não dá, eu não vou suportar, não vai ser possível. E isso é bom reconhecer isso. É muito bom, isso é virtude, é algo importante você reconhecer isso. E aí eu queria já aqui fechar, levar você para o lugar dos conselhos. O que você... que conselho você daria para alguém que quer atuar nesse lugar aí desse espaço forense, dessa escuta especializada com esses indivíduos que estão vivendo esse tipo de situação? Como é que é para você? Então, eu digo assim que eu parabenizo qualquer pessoa que trabalhe nessa área, né? Porque é um desafio e ao mesmo tempo que é um desafio, é uma riqueza. Você saber que você é um canal que pouco escolhido, né? Talvez um mandado, né? Você tenha na vida e que tenha que brilhar no mundo, né? Então eu parabenizo todas as pessoas que trabalham, né? Mas primeiro, assim, eu queria dizer que as pessoas refletir sobre as motivações que te levam, né? Que levam você que está me ouvindo, né? E está interessado nesse campo, que te levam a esse lugar. Por que você quer? Por que isso te motiva, né? Perguntar o que eu quero com isso. São perguntas que eu acho que eu me fiz, né? Onde eu quero chegar? Qual é o valor disso para mim e para o meu próximo? Terei apoio? Isso é importante porque se você não tem o apoio, você não consegue ir muito longe. Porque é um trabalho muito difícil. Que tipo de apoio
você está buscando, né? Como estou diante dessas situações? Como é que eu reajo diante dessas situações? Como é que eu fico? Como é que isso passa pela minha cabeça depois desses atendimentos pesados, né, complicados? Como é que eu fico? Durmo bem? Não durmo bem? Consigo recuperar o meu sono depois, né? E eu estou pronta? Eu estou pronto para isso? Aí sim, aí você deve mergulhar no conhecimento e fazer o curso, buscar saber como é, onde é, o que acontece. E aí eu acho que já tendo essas respostas dadas a você mesmo, eu acho que já está preparado. E depois se especializar mesmo, né? Como eu falei, estudar, ler sobre o assunto, entender sobre o assunto, porque é um campo não só para cuidar da criança, mas é um campo também de muita arbitrariedade, porque você vai lidar com ânimos, você vai lidar com perguntas maliciosas num processo. Então a gente tem que estar assim, ligado que estou preparada também para lidar com pessoas que querem fazer perguntas que culpabilizam aquela criança. Estou preparada para lidar com um sistema de justiça que inclui delegacia, conselho tutelar, fórum. Estou preparado para lidar com as desconfianças. Então, assim, existe o desejo, né, talvez messiânico, né, de cuidar daquela criança, mas assim, o que está por trás disso, o que vem com tudo isso, a gente não pode ser ingênua. Sim, que lugar é esse? Que lugar é esse, exatamente. Eu acho que é muito importante todas essas análises que você pontuou por conta desse lugar. Esse é um lugar muito delicado, muito sensível, é um campo minado, não sei se eu poderia usar essa expressão, mas que tem que ter um cuidado extremado. Muita cautela por conta desses passos que precisam ser dados. Eu acho que essa reflexão toda que você pontuou é de extrema importância. Né? Tirar esse viés do messiânico, mas pôr os pés no chão, porque é um campo que pode te levar para dezenas de outros lugares. Você tem que estar bem estruturado, consciente da decisão a ser tomada. E lógico, toda a preparação é de extrema importância. E eu queria que, nesse momento de encerramento, que você pudesse deixar uma mensagem para famílias que podem estar vivenciando alguma situação nesse lugar da violência, de disputa judicial. O que seria? O que você poderia deixar como uma mensagem final, Simone, por favor? Às vezes a família está tão desgastada, está tão arruinada, que não vê saída. Mas eu asseguro, tem jeito, né? Tem como mudar, tem como reverter qualquer situação. Não guarde segredo. Se você é uma criança, se você é um adolescente que vivencia alguma situação de violência, não guarda segredo. Busque as pessoas de confiança, busque a pessoa que você pode se abrir, busque a polícia, busque o conselho tutelar, busca a justiça, né? São órgãos que existem para proteger crianças e adolescentes. Então, mulheres que sofrem violência, não se cale, busque ajuda, converse com outras amigas, tente buscar algum caminho, que saída você vai ter. E protejam as crianças. As nossas crianças estão muito vulneráveis, as nossas crianças estão sendo muito afetadas, né, de todas as formas, bombardeadas. E, às vezes, a gente fica muito presa nessa questão da sexualidade, né, mas a gente não está se apercebendo, né, que outras questões concorrem com essas coisas, né, com essas ameaças. Então, as crianças precisam, sim, ser respeitadas, elas são indivíduos em formação, e a gente, como adulto, tem que ter essa responsabilidade bem clara na nossa cabeça. O fato deles estarem em desenvolvimento, isso é de fundamental importância, isso precisa ser ressaltado por conta de todas as repercussões que isso pode causar, exatamente por conta desse motivador, né? Dessa fase, desse lugar aí de desenvolvimento. Exatamente. Simone, fantástico, muito obrigado. Acho que a sua experiência é algo assim
de destaque, né? Não tem como não reconhecer o seu trabalho, toda a sua história. Né? Aposentou-se, mas não parou. Eu acho que enxergou um outro propósito, uma outra possibilidade. É louvável o seu trabalho, parabéns. Obrigada. E que você possa permanecer, né? Continuar corajosa, sabedora de que vão surgir coisas mais pesadas, né? Eu acho que podem surgir para ti, mas que você possa continuar e possa cada vez mais se aprofundar nos seus estudos e ouvir com mais atenção, dar respostas mais cuidadosas. Exatamente. E que assim possa ser na sua vida, tá bom? Deus te Obrigada. abençoe. Obrigada, Um Paulo. prazer ouvi-la. Obrigada a toda a equipe do André, né, que teve esse trabalho aí com a gente. E obrigado por ter me ouvido. Se você é adolescente, responsável, pai, mãe, que está vivendo um conflito, está atravessando um momento difícil por conta de alguma condição de violência ou de processo de guarda, enfim, você pode ter certeza que um apoio psicológico assim reconhecido pode ser de fundamental importância e fazer toda a diferença dentro desse momento e desse processo que você pode estar vivendo. Porque a psicoterapia, ela colabora, ela ajuda a você a reorganizar os seus pensamentos, suas emoções, seus comportamentos. Ela pode te mostrar caminhos de fortalecimento de vínculos. Ela pode mostrar para você um caminho de construção de decisões saudáveis e estruturadas. E se essa conversa chamou a sua atenção, fez sentido para você, conhece alguém que possa se beneficiar do conteúdo dessa conversa? Compartilha, deixe o seu like, ativa o sininho para que você possa receber notificações dos nossos próximos episódios. Muito obrigado pela sua participação.